Eu queria muito destacar algumas coisas do clássico, mas eu acho que grande parte desse vídeo vai ser em cima da entrevista do Abel Ferreira. O Abel Ferreira, quando vai dar as suas coletivas, ele 90% das vezes não explana apenas questões de jogo, mas dá uma aula. Eu acho que é um cara que vai deixar um legado muito grande, pelo menos intelectual, e um legado muito grande para fazer com que a gente reflita da bagunça que é o nosso futebol. Infelizmente, os dirigentes de clube, a televisão, as próprias federações do futebol brasileiro tá cagando para você, torcedor, tá cagando por uma qualidade melhor de jogo. É muito fácil você ser jornalista, sentar a bunda na cadeira e ficar falando que o futebol europeu é melhor do que o futebol brasileiro, que o futebol da liga inglesa é muito melhor, tem mais intensidade do que o futebol brasileiro, e a gente não fazer nada, e os caras não olhar a real raiz do problema. Aqui no Brasil realmente existem muitos jogos. Na Europa não são tantos assim. E eu acho que isso influencia diretamente, sim, dentro do rendimento dos atletas, tá? Eu vou fazer uma pontuação sobre a partida de ontem, mas quero fazer levantamento de algumas questões nas quais o Abel Ferreira deixou bem claro, e eu acredito que, pelo menos a mim, me chamou muita atenção. Eu tenho certeza que quem acabou acompanhando a entrevista também sentiu vários pontos nas quais a gente merece uma mudança rápido, tá? Antes de dar continuidade, de falar um pouquinho sobre a partida, quero convidar você que não está inscrito a se inscrever, curtir, compartilhar e deixa aqui nos comentários o que você acha do futebol brasileiro e se o que o Abel Ferreira falou é besteira ou não, beleza? Assim, pessoal, sobre a partida eu gostei muito do Palmeiras, mas muito do Palmeiras. Foi um jogo de tremenda intensidade. A gente vê que os atletas palmeirenses estão fisicamente muito bem. O Gustavo Scarpa começou flutuando ali entre o meio, lado direito e lado esquerdo, e até aquele momento ele fazia uma partida espetacular. Quando ele fica mais centralizado, mais bem, quando ele vai ajudar o Piquerez mais, o futebol dele cai um pouco, mas a gente entende que é para ajudar o time. Rony é caneludo, mas corre, incomoda pra cacete o adversário. Infelizmente, ele não consegue fazer os gols. Porque ele não é centroavante, ele não tem esse cacuete de fazer o gol dentro da área. Mas uma coisa já me chama a atenção. Ele já começa a saber se movimentar um pouco melhor. Fazer a movimentação do centroavante. Ele já ataca o ponto futuro. E em atacar o ponto futuro em um determinado momento do jogo, ele consegue aquela cabeçada na qual o Cássio defende e o Danilo faz o gol. Se fosse em outros momentos, o Rony não teria atacado aquele espaço aonde a bola foi, tá? Então, assim, Dudu não encontrou ninguém do lado esquerdo. Ele fez o que quis com o Piton. E aí é onde eu falo, infelizmente, pela falta de cacuete, pela falta de posicionamento do Rony, né, que não sabe que está se sacrificando como centroavante, jogando fora de sua posição, tá? Ele sacrifica pelo time, se sacrifica pelo esquema do Abel Ferreira, e isso tem que ser levantado, isso tem que ser exaltado no Rony, por, porque o cara é muito necessário para o time. Mas se ele tivesse esse cacuete, ele teria feito um, dois gols. Para mim, o Palmeiras jogou demais. Rafael Veiga jogou o fino da bola. E o que falar do moleque Danilo? O que falar desse cara? Um moleque comprometido demais com o esquema tático do Palmeiras. Um moleque que marcou o Renato Augusto, dominava a bola, levantava a cabeça. Ele joga de terno naquele meio do Palmeiras. Ele vai pro ataque, ele busca o lance. Ontem, a vitória inteira passou pelo Danilo. Ele centralizado, recebe a bola, vira para cima do Gil e acaba recebendo o pênalti. Depois está na área para concluir a gol. É um moleque diferenciadíssimo, isso eu falo há muito tempo. Respeito muito o Danilo e que pena que vamos perder esse moleque no meio da temporada. Porém, ontem para mim, eu senti na entrevista do Abel também como se fosse o dia do fico. Porque ele disse: "Eu espero ter o Danilo aqui por muitos anos". Então, algumas outras coisas que o Abel Ferreira acabou falando mostra que ele vai ficar no Palmeiras pelo menos mais essa temporada. E vale lembrar também, torcedor, um recado que ele mandou direto para tia Leila. E aí eu já mudei um pouco a, a fala, um pouco sobre a visão, que até então falava do jogo. E eu não tenho muito o que falar, que ontem foi espetacular. Gostei muito do time.
E aí, ontem o Abel, chamado de retranqueiro, mostra que tem uma variação e muito grande, né, de jogadas. E aquele cara, Abel Ferreira, que recentemente foi comparado mais uma vez entre Jorge Jesus e agora o Vitor Pereira, técnico do Corinthians, onde diziam em apenas 2 jogos, Vitor Pereira faz o que Abel Ferreira não fez em um ano de futebol brasileiro. Tá aí a resposta da imprensa emocionada, da imprensa que analisa jogo a jogo. A imprensa tem que analisar uma extensão de trabalho, não jogo a jogo. O Abel Ferreira, em sua segunda partida aqui no Palmeiras, vencia. A sua terceira partida aqui no Palmeiras vencia e o pessoal continuava falando que era o esquema tático do Cebola. Até o Abel Ferreira começar a disputar jogos grandes, a disputar as finais do Paulista, e isto ele ganhando Libertadores e Copa do Brasil, diziam que o Abel Ferreira não tinha mostrado a cara, não tinha entregado nada para o Palmeiras, porque o esquema era do Cebola. Isto é o que a imprensa dizia. Este é o tipo de análise que nossa imprensa faz. Uns são bons, outros não recebem valor. E o Abel Ferreira ele foi muito foda quando ele disse que já sabe o que é ser palmeirense, o que é ser, já sente o que é ser palmeirense. E ele sabe que nós somos perseguidos pela imprensa, da mesma forma que ele é perseguido pela imprensa. Ele já sabe como é que os caras trabalham contra a gente de forma maquiavélica, porque estão fazendo isso com relação a ele. Então, é muito bom ver um técnico identificado. É muito bom ver um técnico que mostra respeito e amor por esse clube. E aí o Abel Ferreira ele comenta também uma coisa que serve de reflexão para mim e para você, palmeirense, sobre fair play financeiro. Eu acho que foi uma das coisas, das maiores sacadas do Abel Ferreira em ter falado nessa situação. E aí, de certa forma, ele defende a Leila Pereira. De certa forma, ele acaba defendendo a Leila Pereira. Sabe por quê? Porque ele disse uma coisa muito importante. Não adianta sair contratando de forma absurda e não ter condições de pagar seus atletas, não ter condições de pagar os seus funcionários. E os funcionários que o Abel se referiu naquele momento não é jogador de futebol, comissão técnica. Os funcionários que ele se referiu naquele momento são as pessoas mais simples que circulam dentro do clube e que fazem diversos trabalhos como nós fazemos no dia a dia. Um faxineiro, um jardineiro, um cozinheiro. Esses são os funcionários nos quais o Abel Ferreira se preocupa em especial. Esses são os funcionários nos quais o Abel não quer que o Palmeiras pise na bola. E aí é onde ele fala de fair play financeiro. E ele, de certa forma, até elogia a nossa presidente pela responsabilidade que vem tendo com as contas do Palmeiras. E ele diz: todos querem, eu também quero. Ele não diz especificamente o 9, mas ele mandou um recado para o torcedor: todos querem, né, tal contratação. Eu também quero, mas eu entendo que não vale a pena você ir ao mercado e trazer uma situação, trazer X ou Y jogador e não conseguir pagar o tiozinho da faxina, a tiazinha da cantina, sabe? E isso é responsabilidade. E eles falam com orgulho e mostra respeitar o que acontece no Palmeiras. É como eu vinha dizendo, a Leila Pereira, ela deve ter... Abel, vem cá, aqui ó. Se eu fizer isto, eu não vou conseguir ter garantido o ano do pessoal, ter a grana garantido até o 13º do pessoal. Nesse momento, se eu contratar o cara pelos valores que o mercado me apresenta, eu vou deixar faltar aqui, ó, que é os mais humildes. Jogador de futebol do Palmeiras hoje, se ficar 1, 2, 3, 4 meses sem receber salário, os caras estão tranquilos. Os caras recebem milhões, os caras têm investimentos, o dinheiro trabalha por eles. Mas e o pai de família que ganha 2, 3 mil reais, paga um aluguel? É mais complicado, não é? Então vale de reflexão pra gente, às vezes quando pede um 9. Palmeiras está sendo muito responsável. Palmeiras não pensa no momento, está pensando lá na frente, está pensando nos funcionários que realmente merecem. Imagina só você trabalhando numa empresa e o seu patrão vai comprar uma máquina que custa 20 milhões de reais.
E para ele comprar essa máquina que vai fazer com que ele ganhe mais dinheiro, mas antes vai ter que ter a instalação, vai ter que ter alguns ajustes, e é da forma que acontece com os jogadores, que eles precisam de um tempo de adaptação para dar resultado. E essa máquina acaba acontecendo essa situação, o seu patrão ele vai receber mais. O seu patrão ele vai ganhar mais, mas a médio e longo prazo. E essa grana que ele tirou faz com que atrase o seu salário. 1 mês, 2 meses, 3 meses. Você ficaria satisfeito? Eu tenho certeza que não. Então vale a pena às vezes a gente pensar um pouco mais, um pouco fora da caixa e entender o que realmente está acontecendo. Ah, Lucas, mas o Palmeiras tem dinheiro. Eu também acho que o Palmeiras tem dinheiro, mas o Palmeiras está sendo responsável com suas contas. Acho que o Barros, que foi defendido ontem na coletiva do Abel Ferreira, que ele não trabalha, que ele é fraco. Mas o Abel Ferreira fala que o cara trabalha demais. Então, quem garante que o cara não trabalha demais? Quem sou eu para falar que o cara não trabalha? Eu não tô lá no dia a dia. O Abel Ferreira tá no dia a dia. O Abel Ferreira passa pro cara situações que o cara precisa resolver. E se o Abel Ferreira tá falando que o cara tá resolvendo, eu vou falar que não com que embasamento? Simplesmente por estar de fora, querendo o centroavante, querendo outro jogador e simplesmente achar que eu sou o dono da razão? Não é dessa maneira. Não é dessa maneira. Ontem a entrevista coletiva do Abel Ferreira me chamou muita atenção por vários aspectos. E este foi um deles. O Abel Ferreira também dá uma aula aos dirigentes do futebol brasileiro. Eu tenho certeza que hoje vai ter um monte de jornalista metendo a porrada nele e falando que ele não podia entrar nessa seara. Assim como a do fair play financeiro, que ele tem que se preocupar só em treinar. Ontem eu vi até o Pilhado falando, ele mandou uma resposta direta ao Corinthians. Ele mandou um recado a tal time. E aí o Mauro César, que é um cara que eu sou muito crítico, ele foi muito sucinto e muito feliz nas palavras que ele falou. Só que aí o Mauro César falou um pouco levando pro coração com relação ao Atlético Mineiro. E o Pilhado, ele vem levando as coisas pro coração com relação ao Palmeiras. Porque no episódio do Abel, ele ficou em cima do muro e defendeu mais o Morsa. Ontem, ele tentou colocar uma situação que o Abel Ferreira acabou falando, eu acho que de uma pluralidade do futebol brasileiro, tentando colocar pessoas contra o Abel Ferreira, sendo que o próprio Mauro César disse que o Abel Ferreira tinha que falar isso e não apenas o Abel Ferreira, mas sim os outros treinadores brasileiros. E que os treinadores brasileiros não falam isso para não perder espaço dentro dos clubes, porque sim, estariam mexendo com um ninho de cobra absurdo. O Abel Ferreira ele fala que para que a gente tenha um futebol de mais qualidade, é preciso que os dirigentes e as CBFs, os clubes, né? As confederações, desculpa, eu não vou editar esse vídeo, tá? Precisam entrar em acordo. A televisão e os clubes precisam entrar em acordo. Se 10 jogos custa tanto, quando tem uma data FIFA, coloca esses jogos a tanto. Entendeu? Para, igual o mundo inteiro para. Porque os clubes são prejudicados. O espetáculo é prejudicado porque não tem seus melhores jogadores. E aí eu não estou falando nem só de jogador brasileiro, porque hoje no Brasil poucos são, e assim o Abel falou também, poucos são convocados. Mas quem tem jogadores sul-americanos sofrem bastante com isso, porque geralmente a maioria são convocados para suas seleções. E isto atrapalha o rendimento dos atletas, o entrosamento do clube, atrapalha demais os clubes. E é preciso pensar. Eu acho que eu, como torcedor, você, como torcedor, tem um papel muito importante nessa situação, em defender que o calendário mude. Porque se a gente for depender da imprensa tradicional, não é o que os caras querem. Eu acho que tem jornalistas que até pensam nessa situação, mas por não poderem falar, porque vai estar brigando contra os interesses dos seus patrões, os caras simplesmente se calam e acabam mudando a cabeça, jogando contra o futebol. Ficou um pouco longo até demais, mas é isso por cada. Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso, um ano muito próspero e até o próximo vídeo.